Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Ainda sobre os ministros do STF, mais um fato. Gilmar Mendes e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, discutiram no Twitter sobre uma decisão da Corte a respeito das atribuições dos governos federal, estaduais e municipais no combate ao coronavírus. Chanceler do governo do presidente Jair Bolsonaro, Araújo publicou na quarta-feira uma mensagem em inglês em que critica a reportagem do canal de TV norte-americano CNN sobre a situação da pandemia no Brasil. O comentário de Araújo foi feito junto a um trecho da reportagem da emissora em que dois comentaristas apontam razões para o avanço da Covid-19 no país, entre elas a ausência de restrições. Eles também citam que o presidente tem o poder de decretar um lockdown, mas escolhe não fazer isso. Os comentaristas ainda defendem que o Brasil precisa repensar em como as lideranças do país vão responder ao problema da pandemia e que lideranças estão falhando em mobilizar recursos para o combate à doença. Ao comentar a reportagem, Ernesto Araújo disse que a CNN entendeu tudo errado sobre Brasil e Covid. Abro aspas. Depois da decisão da Suprema Corte de abril de 2020, governadores, não o presidente, têm na prática toda a autoridade para estabelecer e administrar todas as medidas de distanciamento social. Fecho aspas. Em seguida, Gilmar Mendes rebateu Ernesto Araújo e disse que a afirmação do chanceler era uma fake news. Aspas. Aqui está o fato real. A Suprema Corte brasileira decidiu que as administrações federal, estaduais e municipais têm a autoridade para adotar medidas de distanciamento social. Todos os níveis de governo são responsáveis pelo desastre que estamos enfrentando. Fecho aspas. Nesta quinta, Araújo respondeu ao ministro do STF e disse que Gilmar deveria ler de novo a publicação, pois ele afirmou que a decisão do Supremo teve como consequência a concentração de poder nos governos estaduais. Augusto. Seria bom que o Guilherme Fiuza lesse de novo o texto que ele mostrou outro dia para refrescar a memória do Gilmar, né? A decisão é muito clara. O Supremo não quer que o governo federal, proibiu o governo federal de interferir no combate à pandemia. Ele transferiu a responsabilidade pela montagem da estratégia e sua execução aos governadores e prefeitos. Foi isso que o Supremo fez. E toda vez que houve um conflito entre o que pensava o governo federal e o que recomendava o governo federal e o que tinha feito um governador ou prefeito, prevaleceu por decisão do Supremo a opinião do executivo municipal ou estadual. Então é disso que se trata. Não vem com essa conversa. Agora, o que eles entendem de pandemia para fazer o que o Lewandowski disse que tem o direito de fazer? Eles falaram, não, a culpa é do governo pela falta de vacina. Eles precisam, pelo menos, ler algum noticiário confiável para saber, por exemplo, que a Espanha está sem vacinas no momento, embora tenha assinado contratos para que tivesse vacinas agora, e elas não foram entregues pelos conflitos existentes entre laboratórios e União Europeia. A falta de vacinas é um problema mundial. Só o Canadá encomendou no escuro no ano passado e tem vacinas suficientes para toda a população. Agora, aqui, o problema aconteceria com ou sem encomendas prévias. Tá? Digamos que o governo devesse ter feito isso, mas a falta de vacinas é mundial. Não é porque São Paulo não tem vacina suficiente, é por culpa do governo federal? Não. Não é por culpa da China. Eles não estão entregando o suficiente em lugar nenhum do mundo. Agora, o Supremo brasileiro delibera sobre tudo. Tudo. Você vê a pompa e a circunstância do Lewandowski dizendo que nós nos debruçamos sobre isso. Debruçaram e concluíram o quê? Que a Constituição permitia isso ou aquilo lá. Tem a dó. Cabe ao Supremo julgar assuntos constitucionais. Aí nós vimos que a Constituição torna a vacina obrigatória. Em que artigo? E em qual dispositivo constitucional está previsto isso com toda essa clareza que o Lewandowski finge haver?
Não há não. Agora, reconheço a sua responsabilidade. Eles afastaram o governo federal do centro das decisões. Cobrem dos governadores agora. Fiuza. A situação é dramática porque nós vemos esse quadro, ele mostra de forma muito eloquente, né? Assim, imprensa mentindo, Suprema Corte mentindo e governadores mentindo, né? Todos eles fingindo seguir a ciência. Começando pelo Lewandowski, né? Ele se arroga, né, ali a façanha de impor a obrigatoriedade da vacina. Ele está atropelando a lei. A lei que é, inclusive, uma excrescência, essa lei do Mandetta é uma excrescência. Mesmo assim, ela diz: medidas compulsórias deverão ser fundamentadas com os seus dados científicos de necessidade. E não se encontra em lugar algum da ciência a demonstração da necessidade de vacinação universal. Não existe. A pandemia não tem essa característica, nem pela taxa de letalidade, nem pelos grupos atingidos, pelos grupos de vulneráveis, mesmo ela estando em expansão. Nós temos perto de 500 mil de mortes por gripe sazonal por ano. É obrigatória a vacina? Primeiro tem que ser a vacina boa. A vacina da gripe sazonal, ela tem o quê? 50%, 60% de eficácia? Já é duvidoso. Se essa imunização com os efeitos colaterais que eventualmente causam, então sim, você pode e deve escolher se você vai tomar ou não, porque você pode sofrer mais com a vacina do que ser beneficiado por ela. E as características da pandemia de Covid não determinam a vacinação universal da população, fim de papo. O Supremo, como nós vimos, ele faz o que lhe dá na telha. Ele lê o que quiser na Constituição. E a prova disso é que o Gilmar Mendes vem com uma soberba, né? Com uma arrogância que não pode ser associável a um juiz, a um magistrado da mais alta instância julgadora do país, bater boca com o ministro de Estado. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de compostura. Isso é um sinal evidente, né, de um despreparo para o exercício da função que exerce. Então, como citou o Augusto, nós temos a decisão escrita pelo Supremo Tribunal Federal determinando que prevalecem as competências locais para as decisões. E como disse o Augusto, eu acho que é melhor ler. Vou ler mais uma vez, não me custa nada, ler a decisão do STF para que o Gilmar Mendes possa entender que ficar acusando os outros de fake news de maneira leviana não é bom para a reputação de um juiz. Então, vamos lá. No dia 8 de abril de 2020, a decisão assinada pelo ministro Alexandre Moraes diz o seguinte: não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais. Atenção, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes é a palavra deles, importantes medidas restritivas. Eles já estão fazendo política na própria decisão, mas está escrita a decisão. Eu não estou inventando. Importantes medidas restritivas como a imposição do distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas. Entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes, palavras deles, reconhecidamente eficazes. Eles estão legislando, tentando legislar com base numa ciência que não existe, para a redução do número de infectados e de óbitos. Então, isso foi uma decisão liminar que dá, entre aspas, que seja determinado respeito às determinações dos governadores e prefeitos, agora já citando os donos dos cargos, não mais só as unidades de federação, e conclui dizendo, né, sobre a descentralização política e administrativa do sistema de saúde, com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros
entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica. Essa é a decisão do STF. Vocês parem de mentir. Vocês parem de usar a retórica para fazer política debaixo de uma toga, para enganar a população, para fazer uma política rasteira contra o governo federal, dizendo que estão defendendo a democracia contra o fascismo, que é isso que vocês estão fazendo. A decisão está determinada aqui e é uma péssima decisão, porque a pandemia não é estadual nem municipal. Ela careceria de uma coordenação nacional, de diretrizes, por exemplo, para evitar que governantes desvairados, como esse aí do Rio Grande do Sul, bloqueiem gôndolas no supermercado, decidindo o que o cidadão pode consumir, como se ele estivesse na Coreia do Norte. Isso também é devido ao STF, senhor Gilmar Mendes. É o STF que dá ao governador da Coreia do Norte, fazendo estágio no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a possibilidade desse ato autoritário absurdo que não tem absolutamente nenhuma eficácia para defender a vida de ninguém. Então, nós estamos vendo, Vitor, várias dessas autoridades, com o apoio, como a gente viu, vergonhoso da imprensa. Que lixo de matéria é essa, gente? Como é que vocês são irresponsáveis ao ponto? Vocês são tarados pelo Bolsonaro. Vocês só pensam naquilo. Como é que vocês fazem uma matéria dizendo que a política de restrição, que o governo federal poderia decretar um lockdown, não decretou? E o lockdown salva quem de quê? Vão ler, vão estudar, vão ler os estudos de Stanford. Leiam John Ioannidis, um dos mais respeitados epidemiologistas do mundo. E parem de fazer política rasteira fingindo que estão fazendo jornalismo.